afrouxarmos tudo aquilo que possa nos impedir de aprender a tua palavra, Senhor. Nos ajude a, principalmente, colocar aquilo que devemos aprender aqui em casa, Senhor. Fica com o Marcelo e todos aqui nessa manhã. Perdoe nossos pecados, fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Como será que as pessoas sem Cristo que vivem na sociedade pensam em relação à sensualidade? Assim, o que nós vemos por aí? Será que eles concordam com o sexo ser feito dentro do casamento? Esperar o casamento para isso? Vocês podem pesquisar isso. Como que a gente vê? As pessoas, vocês sabem, não são cristãs e discordam dessa bandadeira que está presente. Mas na maioria concorda e usam a sensualidade muitas vezes como escada para alguma coisa. Em geral, quando a pessoa concorda não deve ter sexo antes do casamento, ela tem uma matriz ser católica, ela tem uma tarefa cristã. A matriz não cristã hoje não acredita no sexo como uma coisa da natureza. Eu sei que tem muita gente que não é evangélica que defende isso, mas ela não é evangélica, não deve ter uma coisa. E parte desse princípio, né? Assim, o cristianismo para pensar nisso. Às vezes ela nem é da igreja inicial, mas ela foi criada como princípio religioso ainda de matriz cristã. Ok, nas escolas, os professores podem ajudar mais. O que é visto a sensualidade dentro do colégio? O pessoal bem difícil. Na sala de aula, sempre que você percebe. Não, eu trabalho no colégio de freiras, então as meninas não podem usar nem bermuda. Né? Elas usam só a calça a mais curta e o bermuda. Só os meninos podem usar bermudas. Mas a gente vê cada coisa. Em algumas conversas, né? Assim, voltada sempre às vezes com a máquina. Sempre a sensualidade. Os meninos levando algumas. As meninas estão piores. As meninas estão piores. Os meninos eu tenho percebido que eles têm um pouco de medo. As meninas estão assim, digamos, mais atiradas. Eu acho que como elas amadurecem um pouco mais rápido, e tem, principalmente como eu dou aula no ensino médio, você vê as meninas no terceiro ano, elas acham que elas já são bonitas. E elas têm um corpão, já com 17, 16 anos. Então elas chegando, os meninos geralmente recuam. Na sua escola você falou que assim, por ser uma escola católica, eles não deixam entrar com qualquer tipo de roupa. Mas algumas escolas, essas mulheres, justamente por saberem o que é esse corpão, elas querem mostrar. E eu ia falar de revistas, né? De pornografia, mas hoje em dia a gente tem WhatsApp, antigo. Mas a gente tem vídeos na internet. Vídeos compartilhados, vídeos sobre pornografia, vídeos que incentivam cada vez mais essa sensualidade, né? Isso entre os jovens, pode falar. Posso contar um caso? Tem uma professora aqui que trabalhava na escola que dá aula aqui no Kennedy, sabe, Patinhos? Certo. E uma menina começou, uma adolescente, a postar fotos nuas, e o pai passou. E o pai não sabia, a família não sabia. E a menina nunca postava o rosto. Até que um dia ela postou o rosto junto, né, a foto toda. E aí a diretora chamou os pais para conversarem, né, falou, olha, eu sinto muito, mas a sua filha está sem senso. O pai falou, imagina, não posta aqui. Não foi assim que eu fiz, não é assim que eu fiz, minha filha não pode vir aqui. A diretora precisou abrir as fotos, mostrar para o pai que era Isso, aí a gente acaba acompanhando isso. Quando está preparando a aula, eu consigo pensar no Senhor. Que bom que a gente pode vir na igreja e poder conversar sobre essas coisas.
Porque a gente está tentar alinhar os pensamentos para procurar uma vida que agrade ao Senhor. Porque quando eu comecei a aula falando que tem um ponto de partida, que é Deus, que vai ser pensar a vida, existe outro ponto de partida, que é o meu ponto de partida, o meu coração ruim. Eu desejo as coisas do Senhor, é exatamente isso. Eu também que a Adriana deu, sobre querer se mostrar, querer chamar a atenção para si, usando uma sensualidade, usando alguma coisa que não tem nada a ver com os parâmetros de Deus. Pode falar. É incrível, né? Eu sou da educação infantil, meus alunos são de 5 anos, 4, 5 anos. Já você acredita que mesmo nessa idade, já tem criança, é raro, tá? Mas assim, não existe. Nessa idade, criança não tem necessidade. Vai existir forma, não é obrigatório. Então, se eu uma criança de 5 anos, já assisti, assisti uma mulher, e o menino já viu essa menino. 5 anos começa a maquiagem, talvez é isso, você tem isso, não? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, vocês estão me ouvindo? Não é só a questão da maquiagem, da vestimenta mesmo. Vestimenta. Quando não vai para o uniforme da escola, que deveria ser só de escola, vai para um pouquinho mais justinho, para poder já assim, não é verdade, não é respeitar dela, mas a criança. Já está desde pequenininha, entendendo o que você está falando? Desde pequenininha já parece que está vivendo esse mundo, né? Como está ligado a si. Né? Então, negro? Quantas crianças a gente vê, às vezes, os pais que têm amigos próximos, você vê as crianças crescendo juntos, já ganham namoradinha, Vocês tiram os pais, incentivando, exatamente. 5, 6 anos, dando beijinho, ai, que bonitinho. Ah, ele vai ser minha namorada, tá? Eles vão Não perceber. percebe, e às vezes não percebe, é bonitinho, né? Sabe o que acontece? Lá eu fui uma democracia, mas que a criança, ela começa a formar o seu caráter de 1 ano e meio a 3 anos de idade. Então, ela é formada muito pequeno, um período muito curto pela escolaridade. E o próprio pai e a mãe tem esse ato de brincar. Ah, seu namoradinho, seu namoradinho, seu namoradinho. Ela quer essa coisa, se ela formar. Eu tenho uma filha, 4 anos, ela fala que namora, eu gosto. Mas quem falou que ela tinha namoradinho? Alguém colocou isso na cabeça dela. E às vezes, nós adultos, e aí a gente vai ficar mais pra frente, também amigos, tem que ensinar como é o ponto de partida para se viver a vida. Completamente distante de Deus, segundo o homem, segundo o que ele quer fazer, de acordo com as minhas preferências, sem pensar em Deus. Eu quero colocar, eu queria começar dizendo que não há problema nenhum com o sexo. Porque Deus nos fez criaturas sexuais. E se Deus nos fez, não é bom. O sexo foi criado por Deus e então ele nos faz com esses impulsos sexuais. Então não é errado ter impulsos sexuais porque Deus fez dessa forma. Da mesma forma que ele me dá vontade de me alimentar, outras necessidades que nós temos. Deus nos faz assim. Então, eu quero só que a gente possa distinguir essas duas coisas. O sexo não tem nada errado com ele, porque Deus nos faz assim, e nos faz criaturas sexuais, como a forma como o mundo está tratando isso, como as pessoas que não conhecem a Deus, elas pensam desta forma. Quando eu digo que o homem se baseia nele, a gente fala, então assim, como todo mundo pensa sobre sexualidade? Ele pensa de acordo com Deus, e não de acordo com Deus. Veja como é triste essa resposta. A gente dá essa resposta, mas é triste dar essa resposta. O homem pensar separado do Senhor. Aquilo que Deus fez para que pudesse andar junto ele com o homem, agora não mais vai ser assim. Olha a consequência que o pecado traz para nós. Pensar na vida, a parte, como se isso se separasse. O homem e Deus. Eu penso de um jeito, Deus pensa do outro. O que Deus pensa não é bom para mim. O que é bom para mim é aquilo que eu quero fazer.
é aquilo que me satisfaz, é aquilo que me agrada. Mas eu não estou preocupado se agrada o Senhor. Isso é ruim, isso é triste e é isso que é essa sociedade que nós vivemos. Então, queria que nós também pudéssemos ter um olhar para a sociedade no sentido de misericórdia. Nossa, às vezes a gente mostra, né, a gente vê algumas coisas e fala, nossa, o que eles fazem? Mas eles estão simplesmente fazendo obedecer ao seu coração que é longe do Senhor. Então, a nossa oração deve ser nesse sentido, de orar pelo esse mundo caído. Eu sei que Deus tem aqueles que serão deles, nós não sabemos quem é, mas devemos proclamar a palavra de Deus, isso deve arder em nosso coração. Porque se o homem, então se o pecado me separa de Deus, porque Deus não deixa as coisas desse jeito, Ele vem, Ele me dá. Ele me dá uma nova vida, e me dá uma oportunidade de obedecê-lo novamente. Isso deve arder em meu peito, no meu coração, na minha mente. Eu quero agradar ao Senhor com as minhas atitudes. Eu quero viver assim, porque Ele restaura todas as coisas. Ele não deixa o homem perdido. Nós possamos ser motivados para isso também, pregar a palavra de Deus, para poder pensar na sensualidade, de acordo com o que Deus ensina. Então, o sexo não é um problema. Eu estava pensando, assim, só para fazer essa distinção, Jesus, ele era homem como eu e você, sabe? Ele tem as duas naturezas, mas a parte humana dele era a mesma que a minha. Ele descansava, ele tinha fome. Então, se ele era homem igual a mim e a você, ele era um ser sexual. Com isso eu estou dizendo que Jesus teve alguma relação sexual. Eu só quero mostrar como existe o padrão de Deus e o padrão do mundo. Se Deus era uma criatura sexual como eu e você, e ele obedeceu a Deus na lista, não pecou, então não há problema nenhum com a sua sexualidade se você conseguir levar isso para o Senhor. Eu queria só que nós pudéssemos fazendo essa distinção, porque talvez até alguns adolescentes ou crianças acham que é errado. Não, é errado. Mas o que é errado? Errado é o pecado, a forma como nós tratamos as coisas. Mas o que Deus faz é bom. Ele mesmo diz isso. Eis que tudo é bom. Então, quando eu falei de Jesus, não se escandalize com esse exemplo, porque o problema está no sexo, o problema está como o pecado trata o sexo, levando a lascívia. Esse é um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Então não é errado achar uma pessoa bonita, um homem achar uma mulher bonita, não é errado uma mulher achar um rapaz bonito. Esse não é o erro. O erro está em começar a despir aquela pessoa com seus olhos. Ou começar a imaginar como é que seria ter essa pessoa sexualmente. E trabalhar isso na sua mente. É isso que a lascívia faz com a gente. É assim que o diabo vai distorcendo as coisas que Deus fez, para mostrar uma coisa boa e fazer você agir em detrimento de você mesmo. Começar a imaginar coisas. Então, a lascívia, assim, bem simples, assim, uma definição dela, ela consiste em desejar o que você não tem para você, e isso vai, ou seja, ela quer aquilo que é proibido. Ela quer fazer aquilo que é proibido e que não é para você. É isso que ela vai fazendo na nossa mente. Vamos ler Efésios 5:3. Vamos ver como Deus fala sobre a impureza.
Quem achar pode ler, por favor. Toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie em vós como convém a santos. Nossa, pesado, né? Nem sequer se nomeie entre vocês. Esse é o parâmetro de Deus. É isso que podemos ter de lascívia na nossa vida. É isso que Deus diz que podemos ter de lascívia. Nada. Nem um pouquinho. Nem sequer se nomeie entre vós. Por que os padrões de Deus são tão altos? Porque ele sabe que ele conhece o homem. Ele conhece o nosso coração, não mais aponta para ele, o coração aquele que não é regenerado, aponta para si mesmo. Então, por isso, uma ordem tão firme, nem sequer se nomeie entre vocês. Sabe porque a lascívia, ela tem um objetivo, ela te leva a algum objetivo. Assim, vamos dar um exemplo de uma pessoa que quer se relacionar sexualmente, mas não é casada. Então ela tem o objetivo é ter relações sexuais. Mas o que é fantástico na lascívia, se tem alguma coisa de fantástico nela, é que o prêmio nunca é alcançado. Porque aquilo nunca vai parar. Quando nos deixamos se alimentar por ela, nós estamos criando um monstro em nós que um dia irá nos engolir. Vamos pensar num jovem que quer ter relações sexuais, ok? Ele não tem relações sexuais ainda, então ele quer isso. Então, como que a lascívia vai trabalhar nisso? Filmes pornográficos, revistas pornográficas, filmes, né? Assim, a gente tem que ter essa ideia de levar ao sexo. E ele vai se alimentando com isso na sua juventude. Após um tempo, ele começa a namorar. Ele continua com esse pensamento, preciso me relacionar sexualmente. Qual é o próximo passo? Começar a ter relação sexual com a sua namorada, antes do casamento. A lascívia já foi atingindo mais um passo. Depois, vamos supor que esse casal, eles se casem um dia. Vamos supor que eles se casem. Aí quando eles se casarem e voltarem da lua de mel, que surpresa, a lascívia estava aguardando novamente. Aí, essa família, esse casal, começa a ter filhos. E vira uma família muito bonita. Mas você sabe que a lascívia que estava aguardando hoje vai falar para ele? Olha, sua família é bem bonita, sua colega de trabalho também. Esse monstro que eu falei da lascívia nunca vai parar. Esse rapaz pode começar um casamento, ele pode arruinar seu casamento, acabar seu casamento, porque a lascívia se corrompeu para começar um casamento com outra pessoa. Olha o grande mal que ela vai causar em nós. Por isso, nem sequer se nomeie entre vós. Deus quer que a gente acerte. Deus quer que nós possamos viver uma vida pensando nele. Esse padrão de pornografia, de sensualidade, que o mundo nos ensina, só são mentiras que nos afastam cada vez mais do nosso objetivo, que é viver para o Senhor. Por isso, como o David e o Miller comentaram, junto com a Jane, eles estão falando sobre o que você quer. Ele conversa, meu namoradinho, que bonitinho, fez um namorado. A gente não está tendo essa intenção de fazer o mal. Né? É claro que não. Mas às vezes é um pouco perigoso. Por que eu quero namorar? Aliás, qual é o objetivo do namoro? Vocês podem me ajudar? Qual é o objetivo do namoro? Quando a pessoa começa a namorar? É conhecer a pessoa, né? Conhecer a pessoa. Para quê? Para casar. Não posso namorar porque minhas amigas todas namoram. Vou ficar de fora? Não, foi todo mundo, né? Vocês que têm filhos adolescentes. Nossos amigos estão indo pro cinema, todo mundo de casalzinho, eu vou sozinha. Não. Qual que é o objetivo? Vocês falam, casamento.
Esse é o objetivo. E dentro do namoro, a gente também pode usar isso, aprende para conciliar, né, os filhos de vocês, assim, talvez vocês já tenham essa conversa com eles, sobre o que é namorar. Assim, por exemplo, até onde eu posso ir. Quando eu estava para me casar, eu estava lendo um livro e falava sobre a sexualidade, mas é baseado na Bíblia. E ele falou uma coisa que na hora eu me choquei. Assim, falou sobre namorados evitarem beijos de língua. Eu falei, nossa. Aí eu entendi por quê. Porque aquele beijo de língua vai te levar a outra coisa. Então, o que nós precisamos explicar para os adolescentes, ou um casal que quer começar a namorar agora, é evitem contatos físicos. Namorem, se conhecem, como o Daniel disse, com proposta de estar em casa com essa pessoa. Mas esse namoro deve ser baseado no que Deus me ensina. O que Deus me ensina sobre o sexo fora do casamento? Vamos ver lá em 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, quem tem domínio sobre o corpo da mulher? E quem tem domínio sobre o corpo do marido? A mulher não é namorada, eu acho. Eu acho que não é o namorado que tem esse poder sobre esse corpo. Então, fica um pouco estranho quando pessoas que não são casadas, eu estou sendo bem radical mesmo, assim, ficar dando muitos abraços. Não é minha mulher ainda, eu pretendo me casar com ela, mas não é minha esposa ainda. Lembre-se da história dela assim, não alimente. Ela vai te esperar quando você voltar da sua lua de mel. Com mais e mais e mais mentiras. E assim, pode ser uma das formas que os casamentos podem ser destruídos. Nós vemos isso na sociedade. Um exemplo disso mesmo, o próprio Davi. Quando começa a olhar, ele observa, e aí ele tem um relacionamento com ela, ele fora do casamento, ele é adulto, mas ele fora do casamento. Depois disso, um pecado vai puxando o outro, ele mata o marido dessa mulher quando ele fica com ela. E depois de tudo isso, desses pecados que nós estamos falando, é triste, assim foi triste, ele matou Urias, ele usou um bolo de serra, mas existe uma pessoa principal que foi afetada ali, o próprio Deus, que foi o mais ofendido nessa história, Deus. Quando nós escolhemos a lascívia, nós ofendemos ao Senhor. E depois disso, lá no Salmo 51, 4 ele diz, Salmo 51, 4, ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Ele pecou contra quem? Contra Deus. E a lascívia, ela peca contra quem? Quando nós deixamos nós dominar a nossa vida? Contra Deus. Mais uma vez, pensamos em nós, não pensamos em Deus. A mesma coisa que aconteceu com Éden. O que Deus quer para mim não é o que eu quero. Quem vai dizer o que é bom para mim não sou eu mesmo. E não os padrões de Deus. Isso para mim serve. Praticamente é isso que o homem faz na sociedade. Por isso que eu falei que é triste isso. Porque não pensa em Deus e não pensa nada, porque Deus é regenerar o seu coração. Vocês estão? Vocês querem alguma coisa? Vocês querem licenciar? Pode falar, né? Só eu estou falando.
ficar primeiro na nossa cabeça, ela é a gente colocar na cabeça dos filhos, que é uma luta desigual. Eles ficam o dia inteiro longe da gente, o dia inteiro convivendo com aquela coisa suja, com aquela imposição da sociedade deles serem iguais aos outros, né? E não seguir o padrão de Deus. Então é uma luta mental. Eles estão em luta, nós estamos em luta e estamos em guerra. Mas, ultimamente, não quero colocar julgamento, nada disso, mas eu ouvi dentro de grupos, dentro da própria igreja, que alguns casais se colocavam em frente a um vídeo pornográfico para aumentar a relação com o nosso casamento. Isso me fez com que eu se afastasse da igreja, daquele grupo, simplesmente porque eu mesmo estabeleci, eu ficava perplexo com aquela situação de alguns amigos próximos, bem próximos, estar com aquele tipo de ideia. Você não pode julgar, você também não pode condenar, não pode falar nada. a gente pode Esse cara, pornografia é pecado. Gente, já viu Então, aí a pessoa falava assim, não fala assim a mim, falou para mim, que a pessoa imagina o seguinte, a pessoa imagina que porque dentro do casal é em comum acordo, é um comum acordo. A pornografia é pecado porque a pornografia te leva a desejar algo que você não tem. Existem mais elementos. É um tipo de sensualidade que a gente chama de sensualidade venal. É a sensualidade sem amor. É um pouco extenso, mas nós temos que nos posicionar em relação à pornografia. Eu cheguei a falar com um líder e eu falei, olha, você tem que atentar, porque isso é ruim, eu não poderia chegar. E o líder falou assim, nós podemos fazer isso pode estar acontecendo. É exatamente o que acontecia também com algumas pessoas da igreja de Corinto. Paulo, quando fala sobre sensualidade, lá no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. E quem dizia isso? Os próprios sábios de Corinto. Eles repetiam esses lemas: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo vai lá, não é lícito. Então eles usavam a liberdade cristã deles. Porque ele está dizendo assim, ó, posso comer a comida do mercado que foi oferecida para o ídolo? Pode. Tudo é lícito, mas às vezes não convém. A forma é que pornografia, a Bíblia é muito assim, pornografia é pecado. Não importa se está sendo cometida no casal, se é com amor, se a sociedade acha que é legal. De repente pode ter a igreja do santo pornográfico, sei lá o que é. Mas não importa. A escrita. Entre as obras da carne, prostituição, porneia, a palavra grega é porneia. Ela corrompe. O pastor Cláudio Duarte, ele está bastante, tem bastante vídeo sobre casar, ele coloca muito o sexo em questão, justamente, né? E aí ele colocou uma questão dessa de tudo ali, nesse momento. Aí ele falou que até um dia ele estava estudando a Bíblia, né, na casa dele, uma aula no dia seguinte, ele estava na televisão. Ele começou a pular os canais para ver se encontrava algo daquele tipo. E aí num desses canais, ele passou por um canal, mas ele pulou esse canal. E aí ele pensou, eu posso, mas não devo, né? Então assim, ou eu devo, mas não posso. Aí ele começou esse, nem tudo ele, mas ele não me convém. Então assim, ele poderia ter voltado, ter sido um pouquinho, mas ele fez a opção de seguir em frente para não cometer o pecado. É engraçado assim, como assim, tudo é lícito, mas não me convém. Assim, tudo é lícito. É o que eles diziam. Então Paulo está repetindo o que eles estão falando.
Ele diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, seremos dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E mais uma vez, ele está falando aos Coríntios: fugir da impureza. E deixa isso bem claro: fugir da impureza, nem sequer se momento de vós. E isso que o pastor estava falando, isso é uma coisa interessante agora. De usar o sexo sem amor. Foi isso que você falou? Foi isso que eu. Uma aproximação do sexo sem os valores fins que ele tem no amor. É porque Deus ele faz o quê? O homem. Sexo é relacionamento. O sexo penal é um sexo que não tem relacionamento. E assim, Deus ele faz tudo maravilhoso. Ele faz tudo. Um dia eu vou falar sobre isso. Eu na aula vou falar dessa sexualidade penal, o amor porque assim, Deus faz isso que você falou, me chamou a atenção. Eu até coloquei um ponto aqui. Porque Deus faz tudo maravilhoso. Ele faz o homem sendo orientado para olhar e admirar a beleza da mulher. E aí faz as mulheres bonitas. E faz o homem para conquistar a mulher. E a mulher para gostar de ser conquistada pelo homem. Isso não tem problema nenhum. O inverso também é verdadeiro. Do que você falou. Também a mulher de repente está indo para um lado só, do sexo, que eu acho que é perigoso, sabe? Acho que talvez deve ser assim, até tratado com mais sensibilidade, porque eu estou vendo assim, está meio negócio, é assim e assim. Como assim? Explica melhor. Ele quer dizer que você está abordando só o lado do homem, a mulher também. Se quiser que a mulher é até mais. Sim. Às vezes ela até é mais ocupada, vamos dizer assim. É isso que Estou tentando assim colocar de uma maneira generalizada. É claro que às vezes a gente ouve da forma que a gente quer ouvir. Espero que as mulheres estejam tentando pensar da forma como elas se atendem cada um de vocês. Depois eu vou tentar puxar mais esse lado. E vamos pensar em mudar a nossa vida. Mas estou tentando procurar falar em ambos os sexos. Quando eu falo homem, estou falando homem como ser humano. Gabriel? Só para falar um pouquinho da questão da pornografia, né? Ela é uma espécie de droga, ela vicia, né? Então, assim, em relação ao homem, não sei, eu acho que o homem é muito mais propício a isso, né? Então, existem grupos até de autoajuda, existem tratamentos de homens ficarem viciados em pornografia e não conseguem ter um relacionamento com a mulher justamente por causa disso daí que ele já foi trabalhar na mente dele, que era o sexo. Então, Deus vai Eu não sei se eu observo, desculpa, Glória, não sei se é um aspecto só de olhar para a mulher, ou se é um aspecto da gente pôr muito peso negativo sobre a ideia da sexualidade. A sexualidade é positiva, só que quando ela é distorcida por causa do pecado, ela é muito perigosa também. E é isso que É muito boa, seria uma coisa muito boa que ela seja pode fazer um bem enorme para você, mas quando ela é usada de forma distorcida, pelo pecado, ela também pode fazer muito mal. Eu acho que tem que ter mesmo o equilíbrio da gente não passar. até mesmo assim, se eu falar assim, vamos pegar o exemplo do sexo, vai, vamos O supor. crente não vê esses valores porque o crente é muito santo para Não, com certeza, pelo contrário. O que eu quero dizer, se você já tentou virar as costas falassem e falar, eu vou vencê-la, não confie em si mesmo. Não estou falando uma coisa que é fácil. Nós temos que buscar a orientação do Senhor para isso, para vencer qualquer pecado. igual você falou, né? Igual a comida do Jesus, né? Aí não podia. Então, aí o que acontece? Assim, quando a gente luta com isso. Você falou da exemplo do César, que ele falou assim da pornografia, né? Que às vezes parece que está sempre para o homem. Mas como a mulher pode usar a pornografia? Se ligando a ela. Exatamente.
Exatamente. Porque a pornografia, o que ela faz? O que a pornografia faz para o homem, na cabeça do homem? Separa o corpo da mulher da mente dela. Eu vou usar o corpo. Isso aqui é a alma, o sentimento. Teu amor que você falou. Não serve para nada. E como que a mulher concorda com a pornografia? Deus me fez linda, então eu posso seduzir. E posso conseguir o que eu quiser. Da mesma forma, isso pode ser assim com a mulher, às vezes diferente do homem, às vezes o olhar do homem mais gentil, a mulher nem tanto. Às vezes a relação de tratar essa mulher, tipo assim, um homem que se veste bem, que fala bem, que trata ela bem, mexe com as emoções dela. Isso pode. É como se fosse um decote para o homem, vamos dizer assim. Mas como que ela se envolve com isso? Exatamente usando daquilo que Deus dá para ela, da beleza, para poder seduzir. Porque a pornografia é uma indústria. Uma indústria que está dando emprego para fotógrafos, ganham muito dinheiro, para atrizes ganharem muito dinheiro, os produtores ganham muito dinheiro. Isso tem crescido, a ideia de trazer cada vez mais espectadores a isso, havendo uma mentira sobre o sexo. Um sexo que não é baseado no que Deus nos ensina. Porque o que eles fazem é isso. A mulher, somente uma mulher, se ela está ali, ela quer isso também. Isso é a pornografia da classe. Uma vez o grupo está superando, né? Tem uma série que é. Mas é só não assistir, gente. Os meus alunos falam para mim, professora, você precisa ver mais TV, porque a gente pergunta do autor tal, da cristã, você nunca sabe. Eu falei, gente, desculpa, mas eu não gasto meu dinheiro com essa sutilidade. Adriana, às vezes é bom você dar uma olhada e ficar dentro por fora de algumas coisas. Mas a gente não faz falta para minha filha, não que eu não sente para assistir TV, mas a gente escolhe muito bem o que assiste. E os pais precisam ser exemplos dos seus filhos. Entendeu? Eu acredito que quando você ensina mesmo a criança no caminho que deve andar, ensina a Bíblia, ela vai reproduzir depois. Né? Eu vejo os meus alunos, eles são muito carentes de bons exemplos. Eles não têm nenhuma referência. Né? Eu tenho alunos que me falam assim para mim, professora, eu não saio de sexta-noite porque depois que minha mãe se separou do meu pai, ela vai para a balada da casarinha e eu fico esperando ela chegar. Como que será? Eu não sei como que é essa sua aluna, mas como será que ela vai começar a pensar na vida a partir Tem disso? histórias horrorosas, eu não posso contar aqui porque eu não quero. Tem histórias tristes assim para. Histórias que começam por causa do pecado. Não, assim, eu vejo das minhas dos alunas, alunos. por isso que eu falo que as meninas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu vejo quando tem festa lá na escola, as mães vão vestidas mais moças que as meninas, né? Dá desespero de ver. Assim, é que agora eu tenho essa mesma questão, mas elas Eu vou pegar esse gancho da Adriana. Marcelo, isso aí, ó, isso aí é uma escola particular. Eu não vou nem falar para ela estar na prefeitura. Desculpa, você já me mandou a aula faz tempo. Desculpa. Eu só queria comentar o texto de Coríntios, lá, que já foi falado. Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele está justamente fazendo um contraponto a esse raciocínio. Ele está dando resposta. Se fosse lícito, ele não diria que não convém. Então, se não convém para o crente, não é lícito. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ora, se não edifica, então para o crente não é lícito. Então, o que ele está expondo é o seguinte: é lícito no sentido que é possível a um ser humano, mas não para o crente. Mas não para mim. Então, é importante a gente entender essa jogada que no sentido de Paulo aqui no texto. Assim, ele está repetindo uns lemas que eles já diziam, né? Eles falam, todas as coisas me são lícitas. Ele vai lá e fala isso mesmo, todas as coisas me são lícitas. Ele vai e responde a todas as coisas me são lícitas, dizendo, mas nem todas convêm. Se não convém, não é para mim. Pode até falar um pouquinho sobre esse negócio de televisão. É complicado, né? E assim, a Globo, ela tem um seriado que assim, eu fiquei pálido, tem um seriado de justiça. Eu fiquei super interessado em ver, pelo assunto
produção. A produção em si é interessante. Ah, eu peguei vou assistir um dia. Nossa, demais. Assim, apareceu a cassete do som. Meu Deus, faz isso. Vai pensar aquela bonitinha lá do Neymar, a marketing, ela vai canalizar ao ponto, ela vai fazer tudo, tanto homem quanto mulher. Exatamente, futebol. Eu gosto de futebol, eu gosto do especial. Eu assistia a novela, mas pra mim eu tinha mais amigos. Eu nunca me esqueci desse detalhe. Eu fui descer com ele pra brincar no prédio, aí eu fui pôr no tênis. Aí ele veio pra me dar um beijo. Eu fui lá, abracei ele, né, aquela sentadinha na mesa, abracei ele, dei beijo. Ele fez assim, não, mamãe. Aí ele veio colocou assim, ó, igual a novela, mamãe. Aí eu falei, opa, perigo. Daí pra frente, comecei a parar pra pensar e dar os saltos. Silvia? Eu acho que a gente já tem muito para voltar às nossas aulas. A gente tem que se preocupar muito com nós que estamos dentro da igreja, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, como nós estamos colocando para eles, entendeu? Principalmente isso que foi lido, como você falou, né? Como vai ser o namoro deles, né? Aquilo que a Bia colocou, né? Como é difícil para nós adultos passar exatamente para eles essa informação, porque eles estão realmente, assim, eu vejo hoje a dificuldade, principalmente dos nossos filhos dentro da igreja, de base, né? Nós estamos assim, a gente vê, assim, a gente fica com aquela barreira naquele tabu de conversar com o seu próprio filho, entendeu? Exatamente sobre esse assunto, né? E como eles estão assim, carregados, como eles estão assim, cheios em volta, com tanta informação, sei que é inútil, né? Principalmente com esse tipo de coisa. E como é que a gente tem que se proteger em relação a isso? Porque tudo aquilo que nós fazemos é exatamente para Deus, todos os dias, a cada coisa que nós fazemos. Nosso pensamento, entendeu? Tem que ser exatamente voltado para Deus. Né? Hoje mesmo, no café da manhã, a gente leu um texto que eu falei para eles assim: tudo que vocês fizerem é exatamente para acertar para mal. Né? Então, o nosso pensamento tem que ser o mais puro, exatamente voltado para Deus. É bom, é bom, né? Até se passar, mas onde a gente pode começar? Não que nós estamos aqui, os filhos de vocês, e as pessoas mais velhas estamos ensinando a palavra de Deus. Para quê? Para viver uma vida então, que agrade ao Senhor. Mas isso, que você falou, é muito importante. A igreja, nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para aprender mais dele, mas a vida com Deus é todos os dias. Vocês estão mais perto dos seus filhos. Então, ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus para poder explicar para os filhos, para poder, filho, olha, isso aí que você está vendo não é o que Deus não concorda com isso. Nós não pensamos assim, filho. Não. Por quê? Porque nós temos um ponto de partida para se pensar todas as coisas da vida. E a sensualidade, o sexo, é de acordo com os padrões que Deus nos ensina. Começa em casa isso, disciplinado, criança. Eu tinha falado para você justamente isso aqui, né? A gente é muito fácil criticar lá fora, a mãe que não dá exemplo, o pai que não dá exemplo e tal. Mas mesmo dentro da igreja, às vezes confiando no fato de que os nossos filhos crescem aqui, nós negligenciamos e não falamos sobre isso. Quantas vezes a gente senta, e eu procuro fazer isso com os meus filhos constantemente, espere, valorize o seu corpo, se preserve. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos que o corpo é aquele do Espírito Santo, e no sentido mais amplo da palavra, e eu explico, Esther, você tem que se guardar. A gente não faz isso, a igreja negligencia. Por quê? A gente confia que vindo aqui todos os domingos, ouvindo a pregação, ouvindo a escola dominical, em casa, indo comportando direitinho, já é suficiente. Então a gente não senta para E se a gente não fazer o papel que você está falando, a Lacília faz muito bem esse papel. Faz bem melhor do que nós. Deixa os meus filhos não moram comigo, moram em Santos. Eu tenho que aproveitar no momento que eles chegam, até a hora que eles vão embora, que eu vou levá-los até Santos no carro, eu tenho que estar passando instrução, porque eles vão ficar 15, 10 dias longe de casa. Claro que eu
O meu papel é, filho, se preservem, se guardem, né? Cuide do seu corpo, ame o seu corpo. Para o Senhor. Né? Para o Senhor. Porque é uma forma de louvar Deus. Quando você se preserva, quando você se cuida, quando você ensina seu filho a preservar o corpo, a se guardar para um futuro marido, uma futura esposa, você está glorificando a Deus. Só acho que tem uma coisa que a gente falou. Cuidado só com essa coisa de autor, novela, porque assim, eu falo para quem tá, eu receber, eu gosto de novela, assisto Justiça. Eu estou nessa preocupação, não é nada, ninguém que assiste novela, assisto Justiça. Eu também. Então, assim, é uma série inteligentíssima. É uma série inteligentíssima. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né, gente? Em todos os momentos em que os meus filhos estiverem do meu lado assistindo alguma coisa, seja lá o que for, inclusive luta livre, né, que os homens amam de paixão, naquele momento eu estou falando, vocês acham que isso está glorificando a Deus? O homem matando o outro? O homem deixando o outro quase morto no chão? Isso está dignificando a Deus, tá? Entendeu? Então eu acho que não tem que tomar cuidado de só não ficar, não. Minha casa não tem novela e na minha casa não tem novo. Ok. Aí tem lá no computador pornografia, tem lá no computador o WhatsApp, o Facebook, que seja, passei a casa toda, tem o filme no cinema, né? Que os nossos adolescentes, os nossos jovens assistem juntos e vão lá assistir. E tudo aquilo que passa na novela, passa no filme, passa no filme que assiste em casa, passa na sessão da tarde, né? Passa na relação. Tem que assim, nós temos que ensinar os filhos o tempo todo. Não é só na novela, não é só no filme, é em tudo que for fazer. É no troco do supermercado, é em tudo. Existe um padrão para se viver. Sim. E esse padrão. E olha, gente, não tem coisa muito louca para ensinar quando você está assistindo uma coisa na televisão, ou no cinema, ou no filme. O tempo todo você tem coisa para ensinar. Olha, isso é bom, isso é ruim. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Então, sim. Você tem realidade que não tem esse mundo. Não, mas você tem que estar falando que tem que ser bom. Sim, as minhas filhas estão crescendo. Então, quando elas eram pequenas, a gente estava assistindo televisão e tinha uma cena mais, você está assistindo um negócio dele. Aí ele ficava com elas, ó, fechar o olho. Mas assim, mas agora, a Laila vai completar 18. Eu não vou chegar, não vou ficar Laila. Eu acho que agora ela já tem condições de ver outras coisas. E você ensinou lá atrás? Agora a gente tem que tomar cuidado assim, tem que ter, saber que tem criança que não tem filho ainda. Acho que é censura entre aspas. Não precisa. Vou passar para o Valdecir, e aqui eu vou entrar seguindo os pontos aqui. Valdecir, pode falar. Eu acho o seguinte, nós como crentes, a gente olha para cá, a gente vê várias pessoas que nasceram da igreja, outras que vieram do mundo, e a gente já viveu os dois lados da coisa. E a partir do momento que nós temos a Deus no coração, vai de encontro a todos, aqui todo mundo falou um pouco, né? A Bia acabou de falar, que nós somos templos do Espírito Santo. Na verdade, nós vivemos naquela coisa de muito supérfluo. Deus, Ele te dá liberdade, mas Ele também te dá deveres. E eu tentei guardar, mas eu não consegui procurar, porque eu sou muito fácil de guardar, mas texto não sei lidar. O que acontece? Ele vai te dar algum dever. Primeiro, ele diz lá, não deis lugar ao diabo. Outra coisa, ele diz lá, orai sem cessar. Outra coisa, ele diz lá, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Outro texto, ele diz assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será.
Então nós nos deparamos com a palavra de Deus e com a nossa carne. Nós vamos viver sempre em conflito quando você não coloca a palavra de Deus em prática. E aí a gente vive sempre com o pelar e o pecado. E é mais fácil a gente cair do que, né? Então, lá atrás, quando eu antes de casar, eu participei de um encontro de casais com o Jaime Kemp, a Silvia deve lembrar. Ele diz o seguinte, quando até o Indy falou sobre os dois lados, o homem, ele peca pelos olhos. É muito fácil ele ser engolido pelos olhos. A mulher pelo toque. Por isso que há sempre esse joguinho. A mulher sensualizando e o homem olhando. E aí que a coisa acaba, né, virando. Mas nós, como filhos de Deus, sabendo que nós somos templo do Espírito Santo, nós sempre temos que estar aqui em oração, que é aquilo que o pastor sempre fala. Né? Se nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos estar vazios. E quando nós estamos vazios, nós somos campo minado para o diabo atacar. E ele diz na palavra, não vem lugar do diabo, vigiar e orar. Então nós estamos sempre sujeitos a isso quando você não está arraigado na palavra de Deus, quando você não está firme. Às vezes. Então nós temos esse lado aí de que nós ficamos encontrando muita justificativa. É colocar a palavra de Deus em prática. É orar, é buscar, ser cheio do Espírito Santo, porque nós que somos templo do Espírito Santo, a partir do momento que você faz uma coisinha errada, você já sente que você errou. O problema é esse, né? É se acostumar com o pecado. Exatamente. É se acostumar, achar que as coisas estão tudo bem. E é isso mesmo. É Deus que nos resgata, é Ele que nos leva a pensar nele como um ponto de partida e conseguir enxergar isso, porque as pessoas que não conhecem o Cristo, o homem natural não pensa dessa maneira, mas esse processo de santificação é trabalho de Deus em nós, mas em cooperação conosco. Então, é exatamente isso que você falou. Se nós não lemos a palavra de Deus, se não orarmos, estamos vulneráveis à inalassia que está fazendo muito bem o seu trabalho, que é desviar o homem daquilo que ele foi criado, viver para o Senhor. E vocês comentaram sobre TV, eu queria só falar um pouco mais sobre o negócio antes de entrar nesse ponto, e aí eu vou tentar encerrar. Às vezes, até de maneira sobre roupas, a gente. Eu não sou contra as pessoas usarem a roupa que ela quer usar, mas o que motiva ela a usar essa roupa? Aliás, para que eu estou me vestindo? Por que eu tenho que colocar determinada roupa? É aí que a lascívia trabalha também com as mulheres, no caso. Ou também com os homens. Quando assim, quer se vestir bem para quê? Eu não estou falando, não se vistam bem, mas para que eu quero isso? Eu quero ser olhado? Eu quero ser desejado? Se Deus me deu uma esposa e já me deu uma barriga, eu vou vestir para ele, para ela. Não quero tentar chamar a atenção das pessoas que vivem na sociedade. Em relação à academia, também sou completamente a favor de a gente fazer atividade física. Mas o que motiva eu fazer academia? Só saúde. Se tem um problema de saúde, já quero problema de saúde. Ok, não tem problema com isso. Mas a partir do momento que eu quero malhar e estar cuidando do meu corpo para me exibir ou chamar a atenção de alguém, isso também é lascívia. Isso também faz parte da lascívia. Em relação à TV, ela não fala, isso é errado. Ela vai seduzindo. Novelas, como vocês citaram. Não tem ponto fraco. Exatamente. A lascívia para mim. E o outro faz a A lascívia, às vezes, para mim, não é a mesma para você. Mas existe isso. Mas assim, que tem que nos desviar do nosso ponto. Aí, quando a TV, o que ela faz? Vamos dar um exemplo. Ela sempre começa uma novela, alguma coisa assim, dizendo: olha, existe um casal de namorado lá atrás, que eram apaixonados, mas aí o destino separou, aí ele se casou com alguém, e ela se casou com alguém, e aí eles se encontraram lá na frente, agora eles têm essa linda paixão, e aí a gente torce para os dois ficar juntos. Olha para pensar, eles não se casaram? Para que buscar a felicidade no que não é em Deus? É isso que ela se faz. Busque satisfação, busque alegria, se satisfaça, mas não por Deus. Você mesmo. Foge completamente dos princípios de Deus. Foge completamente daquilo que Deus quer para nós. E nós agimos de acordo com a nossa natureza pecaminosa, como
Adão fez. Os padrões de Deus não servem. Servem os meus. A minha felicidade é melhor. Deus nos chama. E Deus quer que nós sejamos felizes. Mas Ele mostra a felicidade dele. Não existe outra fonte de alegria que o verdadeiro cristão que não buscar alegria naquilo que deveria ser. É o próprio Deus. É isso que Ele nos chama a ser. Não estou dizendo para você, jogue sua televisão fora. Não estou dizendo para você, pare de ouvir músicas seculares, porque algumas músicas. Eu estava ouvindo uma música, eu gostava muito de samba quando eu era adolescente. Eu ouvia aquelas músicas. E aí, de repente, um dia eu joguei todos os CDs. Assim, joguei não, nunca foi feito. Eu gostava de ouvir aquelas músicas. Não CDs originais, gastar dinheiro naquilo. Mas aí, de repente, começam a mostrar que as coisas que nós encontramos, a gente sem querer, não está levando o pecado. Então, assim, não mostra, assim, não aprendi para ele, não conduzem uma vida mais próxima dele, mas conduzem cada vez mais. Eu devia ter jogado fora esses CDs, mas eu acabei, assim, por dó, dinheiro, errei disso. Acabei dando que não aconteceu. Mas. Agora você vai lá ouvir. Vai lá ouvir. Agora ele estava se alimentando de toda aquela coisa. Vai lá. Uma pessoa cristã falou para mim, eu uso isso muito como para mim. E para mim também. Ela falou assim, que ela falou muito para os filhos dela. Os filhos iam sair, olha, onde você for, Jesus vai com você. Vê bem o que você, onde você vai levar Jesus com você, o que você vai falar na frente de Jesus, eu não sei falar isso. Toma cuidado, onde você for, Jesus vai com você. Aquilo que a gente está, isso aí que a gente olha, aquilo que a gente vê. Só queria ler o último versículo com vocês, que está lá no Salmo. Salmo 101, versículo 2 e 4. Salmo 101, versículo 2 e 4. Atentarei sabiamente ao coração da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se encarga. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer mal. Não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos. Os meus olhos não podem ser contra o meu corpo, é para o Senhor. Então a resposta que podemos dar a toda essa sensualidade que eu apresento delas, eu não colocaria coisas injustas diante dos meus olhos. Por isso a nossa TV você vê que isso é bom para mim, é bom para os meus filhos. O objetivo dessa aula, de trabalhar nisso, nós possamos ter uma vida de obediência ao Senhor. O objetivo é ter uma vida que agrada ao Senhor. Quais serão as metas que você vai traçar para procurar viver essa vida? Você pode orar e pedir que Deus te ajude. Te dê um direcionamento para isso. Para mim, talvez, o César, semana passada, falou sobre leitura de livros. Às vezes, tanta coisa que não está boa na televisão, pega a Bíblia. Não quero ver essas coisas. Porque a gente não vê, né? Se a gente vai falar, a sociedade brasileira não vê. Não, sim, vamos começar. Olha, eu não quero ver isso, deixa eu ver desligado. Eu não quero saber o nome do autor, da novela. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas. Com o objetivo do quê? De acertar. Eu posso fazer isso, eu posso acertar agora. Deus me dá essa chance de obedecer. Ele me dá um coração de poder pensar assim, ninguém pode fazer isso, ele não obedece a Deus. Mas Deus nos dá isso. Isso é um privilégio de chegar na palavra de Deus, para poder acertarmos na nossa vida e pensarmos se estamos dentro de uma vida cristã.
novo amigo, estamos hoje também. Não é muito perguntando, a minha filha. Não, então, você está falando agora dos jovens, do casamento. Mas aqui nós somos os casais já casados, né? Então, porque tem casais, maridos, né? No caso, todos que o homem diz que, tipo assim, vocês são casados e tudo pode. Então, nem tudo pode. Assim, depende do quê? Assim, qual que é a minha motivação? Eu estou partindo do quê para pensar nisso? Em mim ou nos preceitos de Deus? Eu quero fazer uma oração, eu posso a gente separou alguns assuntos assim, eles não estão totalmente interligados, que é pegar toda a vida, as questões da vida, e defini-las a partir de Deus, que sempre começando a repetir. Ponto de partida é Deus, tá? Mas ainda temos duas aulas desse material, esse domingo, e a próxima domingo e o outro. Tá? Talvez a gente estique uma mais, eu achei que seria interessante a gente falar um pouco sobre a sensualidade a partir da Escritura. Se não der conta, a gente deixa para uma novidade. Porque se der, eu incluo uma aula a mais para a gente discutir isso. Aí pergunta sobre essa, pode ser que a gente, a sua amiga, que a gente trate lá na frente, tá bom? Eu quero agradecer a participação de vocês. É gostoso demais escutar ela. Uma participação e interação. Bom, vamos orar? Tá certo. Senhor, nós agradecemos a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor, a maneira cuidadosa com que o Senhor trata a nossa vida, nos instrui. Senhor, o que precisamos é que o Senhor atinja o nosso coração como um salmista, para que alcancemos a maturidade de desejar não pôr diante de nós nada que seja injusto, nada que não te glorifique. Só isso, Pai, que nós pedimos, sabedoria para viver. Obrigado por esses estudos, pela vida do Marcelo, dos irmãos, dos alunos todos. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um livro.